Estamos aqui na presença do Senhor, o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus. Capítulo 21, versículo 23. Glórias ao Senhor, o nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Samuel. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pela confiança. Pastor Leonardo, Deus abençoe. Grande pregador do Evangelho. Louvar a Deus pela vida da Lorena, sua mãe, Marnasi. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. A irmã Simone, Adriele. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? É bom estar aqui nessa igreja novamente para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Quantos aqui amam a Bíblia Sagrada? Glória a Deus! Amém? Nós vamos falar aqui alguns minutos sobre um assunto que é muito importante para nós. Mateus 21, 23 está escrito assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele. Estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. E se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensaram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Quantos estão aqui para adorar o Senhor Jesus? Aleluia! Quantos querem receber a autoridade e o poder nessa noite? Então levante a sua mão comigo assim. Ore comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toque em nós, Senhor. Manifeste o poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Podem se sentar, meus irmãos. Essa pergunta feita pelos sacerdotes, anciãos, as autoridades religiosas de Judá, não é uma pergunta de quem tem curiosidade de saber alguma coisa. Essa é uma pergunta capciosa. Na verdade, eles querem lançar a dúvida sobre a autoridade do ministério do Senhor Jesus. Isto porque esses sacerdotes e anciãos, eles são membros do tribunal religioso de Jerusalém. No capítulo 21, Jesus entrou no templo. E quando ele entra no templo, ele começa a derrubar as mesas dos cambistas que ali estavam. E Jesus começa a dizer: A casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vocês a converterem em covis de ladrões. Diz a Bíblia que Jesus, irado, ele pega um chicote e começa a bater naqueles cambistas, de tal forma que a Bíblia diz que ali se cumpriu o que dissera o profeta: O zelo da sua casa me consome. Jesus repreende severamente o sistema religioso corrupto de Jerusalém.
E agora, as autoridades do Sinédrio estão diante de Jesus e perguntam a Jesus: com que autoridade você está fazendo estas coisas? Com que autoridade você ensina? Com que autoridade você cura? Com que autoridade você faz esses milagres? Eles estão questionando Jesus publicamente. Por quê? Porque eles entendiam que para ensinar, que para operar milagres, era necessário estar debaixo da autoridade do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal religioso de Jerusalém. De onde surge esse tribunal? Se você ler Números capítulo 11, dos versos 24 ao 30, diz que Moisés estava no deserto apacentando mais de 2 milhões de pessoas. E ele está cansado, sobrecarregado. E agora Moisés recebe um conselho do seu sogro: por que você não separa 70 homens para que eles te ajudem a cuidar desse povo? E a Bíblia diz que Moisés consulta a Deus, e Deus diz: separe 70 homens, 70 anciãos do povo, para que eles te ajudem a julgar o povo. E Moisés separa esses homens. Em Números 11, 24, diz que Deus tira do Espírito que está sobre Moisés e derrama sobre os anciãos, e eles são cheios do Espírito Santo e profetizam. E é a partir daqui que forma o Sinédrio, o tribunal religioso de Jerusalém. Mas perceba que este tribunal ele começa com a autoridade divina, com o poder do Espírito Santo. Mas passados anos, você encontra em Ezequiel capítulo 8, versos 11 e 12, estes mesmos anciãos, este povo que deveriam ser os defensores da lei de Deus, dentro do templo, em uma visão que Deus dá a Ezequiel. 70 anciãos prostrados diante de répteis, diante de toda sorte de imagens, e Deus diz: veja, filho do homem, o que os anciãos da minha casa estão fazendo dentro da minha casa. Então, desde os dias de Ezequiel, o Sinédrio, o tribunal religioso, havia se corrompido. Nos dias de Jesus não era diferente. Eles estavam profanando o templo de Deus. Eles estavam usando o templo de Deus para enriquecer. Então você tem agora um grupo de cerca de 20 mil sacerdotes, segundo Flávio José. Só que esses homens são vazios. Esses homens detêm uma autoridade humana. Esses homens não têm mais o mesmo poder que tinham na época de Moisés. Esses homens fizeram uma aliança com Roma. Esses homens não têm mais compromisso com o céu e nem com a lei de Deus. E agora surge um homem chamado Jesus. Oh, glória! Jesus não era como os fariseus. Jesus não era como as autoridades judaicas. Oh, glória! Porque Mateus 7, verso 29 diz que quando o povo escuta Jesus pregar, eles dizem: ele não é como os fariseus. Aleluia. Porque ele nos prega com autoridade. Oh, glória! E agora o culto de Jesus é diferente do culto que acontecia no templo em Jerusalém. Porque no templo tinha sacrifício de animais, no templo tinha liturgia, no templo tinha cerimônia, no templo tinha sacerdotes vestidos com filactérios, no templo tinha sacerdotes vestidos com roupas caríssimas, no templo tinha sacerdotes que andavam com roupas cheias de indumentárias, no templo tinha toda uma liturgia e todo um ritual, mas não tinha poder. Jesus não tinha vestes caras, Jesus não tinha filactérios, Jesus não tinha sacrifício de animais, Jesus não tinha ritualismo judaico, mas quando ele abria a boca, paralíticos andavam, cegos viam, surdos ouviam, milagres aconteciam, e o povo começou a comparar o culto de Jesus com o culto dos fariseus, e agora as multidões começam a acompanhar Jesus. E por causa disso, o Sinédrio passa a ter inveja de Jesus.
E eles precisam atribuir aquilo que Jesus faz a alguém. Porque era impossível que os milagres que Jesus operava fossem realizados por um ser humano, por um homem comum. Então eles precisavam atribuir os feitos de Jesus a alguém. E aí você encontra Mateus 12, verso 22. Jesus curando um endemoniado cego e mudo. Diz a Bíblia que quando Jesus expulsa o espírito que está sobre aquele homem, ele enxerga e fala. E aí os fariseus chegam. E quando eles chegam no culto de Jesus, as pessoas estão gritando: porventura não é este o filho de Davi, aquele que haveria de vir? E aí os fariseus, membros do Sinédrio, abrem a boca e dizem: este não expulsa demônios, senão pelos príncipes dos demônios, que é Beelzebul. Eles atribuem a autoridade de Jesus a demônios. E Jesus diz: ora, se Satanás expulsa demônios, logo o seu reino está dividido. E um reino dividido não pode subsistir em si mesmo. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, logo o reino de Deus é manifesto a vocês. Olhe para mim. É interessante que eles atribuem os milagres de Jesus a demônios, mas eles sabiam que Jesus expulsava demônios, não pelo poder dos demônios, mas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Olha isso, pastor, prova. Eram 70 anciãos, mas havia a cadeira de Moisés. Um homem presidia sobre os 70. Porque se na votação do Sinédrio, do tribunal religioso, houvesse 35 votos contra e 35 a favor, o principal era quem decidia, era o voto de Minerva. E quem era o principal, que era o presidente do Sinédrio de Jesus? Nicodemos. Está escrito, João capítulo 3, verso 1. Ele era príncipe em Israel. Ele vai ter com Jesus de noite. E no verso 2 do capítulo 3 de João ele diz: bem sabemos, plural, que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar as obras que tu fazes se Deus não for com ele. O Sinédrio sabia que Jesus operava milagres pelo poder de Deus. Mas quando eles chegam diante de Jesus e perguntam: com que autoridade tu fazes essas coisas? Quem foi que te enviou? Em nome de quem tu operas? Jesus pergunta para eles. Eu respondo essa pergunta. Se vocês me responderem: o batismo de João era do céu ou da terra? Era de Deus ou dos homens? O batismo de João, quem deu autoridade a João para batizar? E eles ficam em silêncio. Porque Jesus coloca eles diante de uma situação que eles não podem dar resposta. Porque se eles dissessem: é de Deus, Jesus diria: então por que vocês não receberam? Por que vocês rejeitaram João? Mas se eles dissessem: é dos homens, então a multidão que viram João pregar, que viram milhares de pessoas se arrependerem pelo poder da palavra pregado por João, a multidão então iria contra eles, porque todo o povo cria que João era um profeta de Deus. Eles ficam em silêncio. E Jesus diz: tampouco eu vos respondo. Jesus não responde ao Sinédrio, mas ele responde aos seus discípulos. Ele diz em João 6,38: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Do verso 39: e a vontade do meu Pai é essa. Quem enviou Jesus? O Pai. Com a autoridade de quem Jesus cura? Com a autoridade do Pai. Com o poder de quem Jesus cura? Com o poder do Pai. Jesus não precisa de autorização do Sinédrio. Jesus tem autorização do Pai. Foi o Pai que mandou ele pregar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vim aqui pregar a você ou falar a você a minha palavra. Eu não vim pregar a você em nome de uma religião. Eu vim pregar a você em nome do Pai. E o Pai que me enviou aqui tem poder e autoridade para fazer milagres na sua vida. Você crê que eu estou pregando? Levante a sua mão e derrame. Oh, glória! A autoridade de Jesus vem de quem? Vem do Pai. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado
E diga para ela: Jesus pregou como autoridade e poder do Pai. Olha para mim. Quando Jesus desce, ele desce com toda a autoridade. A palavra autoridade no grego é exousia, significa poder outorgado, dado, concedido. Autoridade é diferente de poder. Eu vou lhe explicar isso. O que é autoridade? É você estar debaixo de uma autorização de um soberano. Mas para você ter autoridade, você também precisa de poder. Exemplo, um policial fardado, ele tem autoridade. Se for civil, o seu distintivo confere a ele autoridade. Mas ele não pode ter só autoridade, ele também precisa de poder. Então o policial fardado, sem uma arma, ele tem autoridade, mas não tem poder. Mas com a farda e a arma, ele tem autoridade e poder para fazer com que a sua autoridade seja respeitada. Jesus não só tem autoridade, mas também tem poder para que a sua autoridade seja respeitada. Aleluia! Olha para mim. Essa mesma autoridade que Jesus recebe, ele confere à igreja. Ele diz assim: como o Pai me enviou, eu vos Aleluia! envio. O mesmo Pai que deu autoridade e poder a Jesus, também nos deu autoridade e poder para falar em nome dele. Eu vou abrir algumas coisas para você. É por isso que agora faz sentido o que Jesus disse. João capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. E o que vai acontecer quando o Senhor for para o Pai? Eu rogarei ao Pai. João 14, 16 e 17. E Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o pode receber. Vós, porém, o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Nós temos o Espírito que habitava sobre Jesus Cristo. Nós temos poder e autoridade. Quantos entendem isso? Levante assim sua mão. Agora olhe para mim. Vamos ver essa palavra aparecendo? Autoridade, veja. Lucas 9, primeiro. Convocando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder. E veja o que diz o texto: sobre todos os demônios, para curarem todas as enfermidades. Então ele separa do meio da multidão 12, e a esses 12 ele diz a eles: recebam poder e autoridade, curai os enfermos e expulsai os demônios. Aleluia. E Jesus os envia. Então ele dá autoridade e poder aos 12 apóstolos. Mas quando você lê Marcos 3,14, está escrito assim: e Jesus chamou os 12 para que estivesse com ele e pregasse a palavra. Repita-se comigo: para receber autoridade e poder, primeiro é necessário estarmos com ele. Não entendeu? Eu vou explicar. Antes de receber autoridade e poder para pregar, para expulsar demônios, para curar os enfermos, os apóstolos precisavam estar com Cristo. O primeiro chamado não é para pregar. O primeiro chamado não é para curar. O primeiro chamado não é para expulsar demônios. O primeiro chamado não é para operar maravilhas. O primeiro chamado é para estar com Ele. A intimidade precede a autoridade e o poder. O problema de pessoas que não têm autoridade e poder no nosso meio é porque essas pessoas não têm intimidade. Quem não tem intimidade não pode receber autoridade e poder. Vocês estão aí ou não? O que está acontecendo com vocês? Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele assim: para receber autoridade e poder, primeiro você tem que estar com ele. Pastor, como essa autoridade e poder se manifesta? Através da oração. Se não orar, se não buscar a Ele, se não dobrar os joelhos,
a autoridade e o poder não se manifestam. É verdade, é verdade. Pastor, por que os nossos cultos hoje, estou falando na igreja no contexto geral, são diferentes dos cultos de 15, 20, 25 anos atrás? É porque antes, quando os pregadores, antes de assumirem para pregar, para cantar, para ministrar, eles iam a Cristo, dobravam o joelho, colocavam uma vida diante de Deus e diziam: Senhor, tem misericórdia, e passavam horas em oração. Aí quando eles pregavam, manifestava-se através dele autoridades e poder. Hoje é diferente. O povo quer ministrar, o povo quer cantar, o povo quer profetizar, o povo quer orar, o povo quer pregar, o povo quer ver milagre, quer ver sinais, quer ver poder, quer ver fogo, quer ver glória, sem estar na presença de Jesus em oração. Prova para mim, pastor. Vou provar, fique tranquilo. O mesmo texto de Marcos 9, melhor, o mesmo texto que nós lemos aqui de Lucas, o mesmo texto, Lucas, capítulo 9, Jesus chama os 12, dá a eles o quê? E autoridade. Não é isso? Aí no mesmo capítulo 9, são os versículos para frente, Jesus dá poder e autoridade para eles, e Jesus vai caminhando com eles. Aí Jesus vai para o monte. Pedro, Tiago e João, vem comigo, meus filhos, vamos orar. Aí Jesus sobe e vai orar. Lucas 9. Só que quando Jesus sobe para orar, sobem 3 e ficam lá embaixo o restante. Ficam 9 lá embaixo. E quando Pedro, Tiago e João estão orando e Jesus transfigura-se diante deles, lá embaixo estão os 9 discutindo com os escribas e fariseus. Aí chega um pai que traz um filho, e o filho é endemoniado desde o ventre da mãe. É isso que diz o texto. Aí no capítulo 9, verso 14 de Marcos, diz que os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio do menino. Aí Jesus desce do monte. Quando Jesus desce, estão lá os 9 discutindo com os membros do Sinédrio, e nenhum deles podia expulsar o demônio. Por que não? O texto é muito claro. Porque no lugar de subir para orar, eles estão no pé do monte batendo boca, discutindo. No lugar de buscar na prática, eles estão na teoria. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Sim. Tem muita gente no pé do monte discutindo. Tem isso, é o que mais tem. Você vai na internet, tem gente falando de poder, falando de autoridade, fala no grego, no hebraico, no latim. Teoria, meu filho, o mundo está cheio de teoria. Tem gente lá embaixo batendo boca, falando: não, autoridade é isso, poder é aquilo. Aí falam da teologia, segundo fulano de tal, Bertano Chicano. A autoridade na teoria é uma coisa, não expulsa demônio, não faz paralítico andar. Porque para ter autoridade na prática, tem que estar em oração. Pega na mão desse crente que está ao teu lado e eu prendo assim: a gente sabe quem esteve diante de Jesus Cristo e quem não esteve. Sabe ou não sabe? Poder e autoridade só se manifestam quando a gente ora. Aleluia! Aqui, no capítulo 9, ele dá poder e autoridade aos 12. Agora ele separa 70. Capítulo 10, verso 19. E ele dá aos 70 a autoridade. E diz para eles: curai os enfermos e expulsai os demônios. E os 70 vão. Essa autoridade que eles recebem e esse poder aqui é provisório. É só para viagem missionária que eles estão indo fazer. Aí quando eles voltam da viagem missionária, pastor Samuel, no verso 18 ele diz: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Mas não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida no céu. A maior alegria do crente não é que ele tem poder e autoridade para expulsar demônios. A maior alegria do crente é que o nome dele está escrito no livro da vida. Oh, glória! Ele dá autoridade a 12, ele dá autoridade a 70.
E agora ele vai à cruz. A autoridade é provisória, repito. Mas quando ele vai à cruz, ele vai dar agora uma autoridade, um poder permanente. Percebam, ele vai à cruz e ele paga um alto preço pela redenção da nossa alma. E uma vez que ele nos compra com seu sangue, ele reúne os seus discípulos depois de sua ressurreição. E os discípulos estão no domingo da sua ressurreição com medo. E ele se apresenta aos discípulos que estão dentro do cenáculo com as portas fechadas. E ele diz: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Lucas 24, 49. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem aqui. Atos capítulo 1, verso 4. Porque João, na verdade, batizou com água. O batismo de João é dos homens ou é de Deus? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É interessante que quando João estava batizando nas águas do Jordão, a multidão chegou diante dele e perguntaram para ele: tu és o Cristo? E ele respondeu: não, eu trabalho com água. Eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é antes de mim. Eu não sou digno nem de desamarrar as alparcas dos seus pés. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio nessa autoridade. Eu creio nesse poder. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo.